Fala, sucesso! Que bom te encontrar, que privilégio mais uma vez trocar essa ideia, bater um papo, aprender. Essa é a palavra. O verbo que iremos conjugar a partir de agora. Aprender. Pega caneta, papel. Aliás, deixa o gravador aí no jeito. Tô me esquecendo, eu sou das antigas. Tá na internet, não só aqui na tela da TV Brasília, na nossa rede Clube FM Brasil. Atenção, galera do YouTube, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque hoje é um bate-papo muito especial. Quer empreender? Mas você sabe também que é importante estar com a cabeça legal, cuidar de todo o lado emocional. Enfim, todas as estratégias fazem toda a diferença quando tudo isso está encaixado. E é sobre isso que nós vamos falar e muito mais. Estou recebendo aqui, olha só, administrador de empresas, psicólogo, psicanalista, Luiz Fernando Garcia. Ô, Nando, eu esqueci de alguma coisa? O currículo é muito extenso. Neurocientista, eu tenho o único notório saber empreendedorismo aqui no Ministério da Educação e Cultura. Eu morei aqui, né? Ficava em Brasília. Sério? É meu aqui na América Latina. Então fui estudar como funciona a impulsividade do cérebro. Nem todo empreendedor é empresário. E nem todo empresário é empreendedor. Eu sempre tive essa dúvida. É só perguntar que eles vão à frente. Legal. É diferente, uma coisa às vezes não tem nada a ver com a outra. Nada, 3,5%, 5% da população mundial tem uma variância da herdabilidade, uma ansiogenia muito presente neles, que leva a um quadro de sintoma: megalomania, impulsividade por aquisições, impulsividade sexual, pressão por falar, redução da necessidade de sono, agressividade interna contra ele mesmo e agressividade externa, família, trânsito, sócios e etc. Baixa tolerância à frustração. Um quadro que é natural dos empreendedores. Na literatura a gente chama de francos. Certo. Porque vem um jeito genético inquieto. E essa inquietude, quando se revela lá na personalidade, quando fica pronta, entre 22 e 25 anos de idade, eles se tornam um pouco mais agressivos. E essa agressividade bem conduzida é a capacidade de realizar uma velocidade diferente. E quando mal conduzido? Primeiro que é um padrão neles, o empreendedor, por personalidade, ele nunca é funcional, ele está. Porque do jeito que ele constrói um circo de Soleil, ele pode destruir. Gangorra. Isso. Porque são 3 aspectos. É um triângulo, na psicologia se chama o triângulo da funcionalidade. Nos empreendedores, personalidade tem uma particularidade. Um dos pontos, relações afetivas estáveis e duráveis. Prosperidade, que é o nível de ritmo do indivíduo. Muitas pessoas se equivocam, a prosperidade não é velocidade, é a manutenção de uma atração. Interessante. Então a prosperidade isso é um ritmo. Pode ter um outro. Pode ter um outro. Se tem ritmo, é próspero. Não pode ter o voo de galinha, que é a realidade da geração Y e Z no mundo digital. Que eles trabalham para empreender, não empresariar. Então a personalidade empreendedora tem características marcantes. Se estuda esse tipo de gente, ou eles, ou nós, depende onde vamos estar de que lado. O primeiro estudo é de 1716, um economista, um tal de Carlson, ele começou a perceber que filhos de fazendeiros ricos tinham uma predisposição em pegar os cavalos com moedinhas de ouro em saquinho, saía até 100 quilômetros de distância e investiam em propriedades que estavam inativas. Certo. E reduzia o lucro pela metade. Um pouco para ele, um pouco para o dono da propriedade. O primeiro traço foi chamado de risk takers, tomadores de risco. Está na personalidade deles uma inquietude que acaba por transformar a impulsividade por aquisição e antecipações da realização com mais intensidade. Conduta não tem nada a ver com personalidade empreendedora. A conduta você vai aprendendo, abre uma vendinha, então ela tem 3 classificações. A conduta baixa, o cara que está começando a aprender a lidar com o negócio. A conduta em desenvolvimento, o cara já pegou o traquejo. E a conduta alta, que parece uma personalidade empreendedora funcional. Na funcionalidade, a outra parte do triângulo é a saúde mental e psíquica. O conflito dele com ele, ou aqueles traços de comportamento que eu disse, megalomania, etc., que disfuncionalizam a personalidade empreendedora. Então imagina que a gente tem um triângulo
Esse triângulo tem várias configurações. Então, você pode ter aquele triângulo obtuso, que são 3 lados diferentes. 2 lados da vida do cara está muito tensa, mas ainda ele é funcional, ainda ele está funcionando bem, não está se perdendo. A autossabotagem ainda é regulada. Existe um outro que é aquele que tem 2 lados iguais, que um lado da vida do cara está tenso. Ou aquele bem equilibradinho, que seria o nosso nirvana, né? A busca de que todos buscam. Quando ele rompe, um dos cantos desse triângulo quebra. Do triângulo perfeito? Isso, ou do triângulo perfeito ou qualquer um dos 3. Tá. Porque enquanto é triângulo, ele está funcional. Está rodando. Isso. O empreendedor por personalidade, ele é uma gangorra. Ele pode, em alguns momentos, estar mais estável, mas numa aquisição antes da hora, numa impulsividade, compra um lote de 3 máquinas porque está num preço bom, complica e daqui a pouco se complica de novo, aí vai precisar 3, 4 anos para sair do buraco. Isso é o mais comum. Então, empresariar não é empreender. Empreender é você pôr o circo em pé. Empresariar é a condição que você vai dar manutenção à tua velocidade. Esse componente é o que faz deles se atrapalharem mais, ou na família, ou na vida pessoal, ou em algumas questões relacionadas à aceleração demasiada da operação, do negócio. No início da nossa conversa, você falou qual percentual da população que tem 3,5% a 5% da população mundial. E uma curiosidade, Arthur, eles representam no mundo 81% do PIB de uma nação, em média. Só. Então, são eles que rodam. Uma pessoa, às vezes, constrói uma cidade. O Sebrae uma vez me chamou para desenvolver um produto, chama Saber Empreender. Hoje é um produtaço no Sebrae. E eu fui pilotar em Cajueiro, em Alagoas, 4 mil habitantes. Pilotar, a gente testa o método. Eu desenvolvi para IDH baixo. E ali tu começa a entender a história de um empreendedor por personalidade, que ele pega um terreno longe, começa a fazer cana, não tem gente para cortar, vai para a cidade, traz um ônibusinho, arruma um jeito de deixar os caras de segunda a sexta, daqui a pouco compra mais um pedaço, aí já começa a trazer mais gente, aí quem sabe a gente faz uma vilinha, quem sabe põe uma vendinha, e ele ajudando daqui a pouco umas casinhas, e daqui a pouco tem uma cidade de 30, 40 mil habitantes. Mudou ali completamente. Isso é a força dos empreendedores. Você falou que são responsáveis por 81% do PIB, do Produto Interno Bruto. Do mundo. E 100% do estresse também. Você sabe que eles, aquela máxima assim, eu lido com eles há muito tempo, né? São 3 mil pacientes donos de negócio. Eu trato uns figurões que todo mundo conhece há muito tempo, há 25 anos. Tem uma coisa que é aquela lá, se você descobrir um trabalho que você goste, você não tem trabalho. Sim. Eles sentem isso por uma característica, na literatura se chama full time, o jeito que eles colocam, que é o cara quando está empreendendo, negociando, é como se ele formasse uma bolha. Então ele tem que estar em casa às 6 horas da tarde, mas quando vê é 10h30 da noite, está tudo bem. Porque isso, o prazer é de empreender, mas odeiam fazer gestão. 2 anos depois, há uma inquietude. Gostam da confusão. Exatamente, do frio na barriga. Um dos genes, porque tem um compêndio de estudos da herdabilidade genética do empreendedor. E um deles é um gene chamado D4DR. É um gene, na genética a gente chama... Vou até anotar aqui, D4DR. Ele é chamado de o gene de anseio por coisas novas. Então, quando ele estabiliza a operação, começa a ter uma inquietude, aí ele surta. Ele começa a desequilibrar tudo para ter um certo tesão para fazer a coisa acontecer de novo, né? Caramba. É nesse momento que eles perdem. Você está me falando isso, está me passando um filme na cabeça? Sabia, porque você conhece alguém assim, Sim. Alguns. Tipo, tá tudo no lugar, aí tira tudo do lugar porque inquieto. Nos grupos dirigidos, quando eles chegam porque
a vida, um dos pontos do triângulo tá, e assim, há 6 meses atrás estava tudo lindo e maravilhoso. Foi para Hannover, viu lá uma oportunidade e comprou 6 máquinas de uma vez. Não dava. Então tem um traço de comportamento que é o que divide a linha tênue. Quando você está diante de um franco, de uma personalidade empreendedora, para cá, para um lado, é o que a gente vai dizer, se ele é um franco ou não, que é um traço de comportamento que é administração precária de risco. Ele faz umas contas na cabeça, pá, mas isso, depois vamos, mas vai faltar 1.500. E depois a gente dá um jeito, tá fácil, vende o caminhão, pega, mas a liquidez não é tão rápida assim, nem para vender o apartamento, nem para vender o carro. Sim. Ô Nando, mas assim, o que nós estamos tratando aqui é um assunto importante desde que a humanidade é humanidade. Porém, de uns tempos para cá, com a história da internet, criou-se também um atrativo. As pessoas querem também ter essa personalidade e muitos não têm esse D4DR. Como é que você bate o olho e consegue identificar um franco verdadeiro de um frango? Porque eu imagino que muita gente que não tem esse DNA, não, eu quero ser empreendedor e tal, mas chega na metade do caminho e descobre que não tem esse prazer. Cara, olha, pergunta é muito legal. Claro, eu tenho um ditado que diz assim, mais sabe o diabo por viejo que por diabo. Mais sabe o diabo pelo tempo de experiência de ser diabo do que por ele ser diabo. Eu trabalho com isso há 25 anos, são 50 mil horas com eles. A característica sempre é uma ansiedade maior e um tracinho de megalomania no funcionamento. Todos têm. Todos. É um padrão. As características são padrões. Megalomania, impulsividade por aquisição, impulsividade sexual, aquilo tudo que eu já tinha dito. Como é que se percebe? Ele tem um dos livros, que é esse que eu falo do inconsciente da personalidade empreendedora. Na psicanálise, que é diferente da psicologia, a orientação da criação, né, um psicanalista, a gente vai olhar de 0 a 7 o que aconteceu. De 0 a 2 é a primeira infância. De 2 a 7 é a segunda. 4 coisas vão acontecer com eles. Reforço, aceitação demasiada pelas figuras femininas, demasiadamente. Então, toda personalidade empreendedora teve muita mãe, muito reforço das mulheres da vida dele. Certo. Pouco controle por parte dos pais. Alta... Talvez o pai empreendedor também estava fora de casa e deixava... Nem isso às vezes, porque tem um componente no inconsciente, que é o que eu vou dizer, alta rejeição por parte da figura paterna. Entendi. Porque ele não se sente olhado pelo pai, justamente por esse motivo, o pai está sempre se mexendo, e uma particularidade na educação de empreendedores é que o pai não pode ser tão presente. Se for muito presente, o frango vai aparecer. Em vez não do o frango. bicho, isso, né? Não o frango. Então, isso é padrão, só que muito controle por parte das mães é o que desemboca, o que faz a iniciativa, a capacidade de risco e a condição da visão, que são 3 tipos, né? De entender coisas ou associar que outros não veem. Mas você perguntou do D4DR, são 5 genes na inquietude das personalidades empreendedoras. Um deles é o Link 1, que é o gene da inteligência, da capacidade associativa. Todos eles têm? Todos, em alta contagem. Todos nós temos. Mas as variâncias na genética do comportamento, o gene ele tem pressão. Ele tem o quanto que ele te compele a funcionar de uma forma mais ou menos. Então, eles têm uma contagem para dizer da condição, da predisposição do gene romper uma característica. Certo. Essa variância é de 30 a 70 pontos. Então, você pode ter esse gene com 30. Um franco ou a personalidade empreendedora vai ter 68. São 5. Capacidade de associar. NR2B, que é uma curiosidade. Fala. Quando você fala associar, é de network? Não, vou contar um caso que é conhecido por todos, né? E o grande parte, o filho mais empreendedor da Balduco, quando estavam na quase quebra, né? Que estava entrando na concordata, já na concordata e quase quebra, ele foi ver a família na Itália.
E quando passou numa vitrine, a mulher tinha errado o bolinho. E o bolinho transbordou. E chamou a atenção porque parecia um panetone. Aí ele entrou para comer. O panetone não era mais vendido porque chegou doce. Quem comia fruta cristalizadas eram os mais velhos. Quando ele entra, eu falo, o que é isso? Ele é um bolinho de chocolate. Eu falo, o que tem no meio? Gotinhas de chocolate, mas isso deu errado. Ele, deixa eu comer. Quando ele comeu... Chocotone. Essa capacidade de associar, eu fiz lá um trabalho com a Sônia, com o pessoal da Dudalina. Eles tinham 90% da produção, era na mão da Via Veneto, Harris, Brooksfield. Sim. Numa das dinâmicas, eu fiquei com o conselho três dias, numa das dinâmicas ela olhou e disse, nós vamos precisar abrir lojas próprias. Só tinha a loja do aeroporto de Congonhas. Essa sacada que um empreendedor tem, a capacidade dele associar coisas onde ninguém viu. E uma das viagens, ela estava na Espanha, e ela, a gola branca alta e a camisa com outra cor, quando ela bateu o olho, não tinha as golas multicolores, né? Não sei se você lembra, riscadinho e branco. A Dudalina aqui. Essa é a capacidade deles associarem, que é o Link 1. Foi um salto. Todos eles têm esse momento. Na dificuldade, eles juntam alho com bugalho, aonde os outros não conseguem ver. O D4DR é a inquietude, anseios por coisas novas, tem alta contagem em músicos e pesquisadores e empreendedores por personalidade. Se não tiver isso, não é. Personalidade empreendedora, não. Você pode não vir com essa poligenia, com esse conjunto de genes em alta pressão, e aí o pai começa a ter uma padaria. Certo. Você vai lá e começa a trabalhar com o pai. Você não tem essa inquietude, mas vai aprendendo a ter negócio. Esse é o jeito mais saudável. Então, quando a literatura diz... Porque faz parte... E há abundância de grandes empresários com esse outro perfil? Na realidade, não é abundância, é a prevalência do franco funcional. Entendi. Assim, os impérios... Eles engolem mesmo. Não é que engole, geralmente ele é pioneiro naquilo ali, né? Entendi. Ele teve uma visão onde outros não viram. Aí eles têm uma curiosidade, um dos genes, que é o FOXPO2, que é o gene que te predispõe a aprender empiricamente, por acerto e erro. Eles não gostam de estudar. Na literatura, até a década de 80, os empreendedores de personalidade, em sua média, não tinham o segundo grau completo. Caramba. E tem estudos empírico, disso. Claro. Aliás, se quer ensinar com manualzinho, com coisa, vamos fazer o seguinte, vamos fazendo que aí vai ser mais fácil para eu aprender. E eles realmente associam mais rápido através do empirismo, do acerto e erro. Então você já deve ter vivido. Você pega um cara mais velho, dono de empresa, que é uma personalidade empreendedora, vem consultor, começa, ele vira e fala... Eu me lembrei de uma frase atribuída ao Gerdau, mas eu não sei se foi ele que disse. É alguma coisa do tipo assim, parei de ouvir os consultores, minha vida melhorou muito. Porque é incrível, tem cada história, porque vem os caras, vamos fazer assim, não vai funcionar. Mas, então, a característica daqui a pouco eu lembro, eles são generalistas e inconsistentemente consistente. Entendi. Inconsistentemente porque não consegue explicar porque é assim. Consistentemente vai fazer diferente. Vai dar errado. Sim. Então, geralmente os patriarcas, que é a nossa lenda, né? A metáfora dos empreendedores de personalidade. Só que, quando você começa a entrevista, você fala da moçada jovem de hoje. Os francos são 3,5%, 5% da população mundial. Também neles. O problema é que eles se viciam em empreender, não em empresariar. Então a geração, que é a geração Y, nascidos de 82 a 2002, um empreendedor por personalidade, ele não pensa em ter a fábrica de queijo ou uma transportadora. 42 caminhões, 5.000 unidades vendidas dia. É uma coisa para dar o salto,
fazer dinheiro, a partir disso vamos tentar vender. Então só 7% do mundo digital vai ficar, o restante não. Porque eles não são da natureza da geração, eles são imediatistas e trabalham por projetos, diferente da geração X, nascidos de 64 a 82, que é a geração leasing, que é os baby boomers que vieram antes, filhos dos nascidos em guerra. Quando sai a guerra, eles aprendem a força do tempo de trabalho. Produzir, produzir, produzir. Só que depois nós vamos descansar. Então eles têm uma cultura, os baby boomers, que são, trabalhamos para que 40 anos, quando vem a X, que eu não sei qual que é a tua, mas a minha quando, X. é X. Quando vem a gente, é a geração mais empreendedora do planeta, mas é a leasing. Porque a gente aprendeu para que eu vou esperar. Tudo bem trabalhar, mas eu quero adiantar o prazer. Então, coberturas, carros, 180 meses, 600, adianta. Então joga a bola e corre atrás. Então a gente é a mais conflitada de todas as gerações. Olha que gostoso. Bom, né? Bom. E eles são voltados, porque eu atendo muitos deles, conhecidos e tal, os digitais. Todo o processo deles pensarem não cabe 2 anos. Eles não conseguem ver 2 anos à frente. O horizonte deles é esse. É longo prazo para eles? 1 ano, no máximo. Caramba. E eles pensam por número. Mas então o índice de frustração é enorme. E mais do que isso, eles têm um certo porque o que a gente vê na internet, que é essa coisa da ostentação, é só um truque. Porque muitos deles, eles são desapegados. Isso quer dizer o quê? O importante para a geração Y mais importante para eles é estar do que ser alguém. Então eles querem um ambiente bacana, perdem a capacidade de se comprometer pela dor. Então nada tem tanta persistência. Qualquer coisa pula fora. Não aguento. E desapego total. Nos grupos, isso está sendo, para mim, o maior desafio agora pós-pandemia. Porque 40% da força de trabalho já é a Y. E é considerado a geração mimimi. Sim. Porque eles precisam, e é verdade, receber feedbacks positivos todo o tempo, para reter. E quando a gente fala, assim, uma dúvida que surgiu agora você falando, quando a gente fala de geração, e há essa contagem de datas, né, de tal ano a tal ano, acontece de pessoas terem nascido em épocas diferentes, mas ter a personalidade de uma geração anterior ou posterior, ou não? Não, mais ou menos. Então, por exemplo, um X que se comporta como Y, então... Não, na realidade é assim, imagina um mangue. De manhã, você vai lá perto da montanha, você põe o dedo na água, a água está doce. Tá. Mas a única certeza que você tem é que durante o dia vai ficar salobra, que a maré vai entrar. E a maré vai entrando assim. Então existe um gap onde as duas gerações confundem os sintomas. Entendi. Então tem uns velhinhos mimimi. Tem velhinho mimimi. E na realidade... Não, eu vou te dizer mais. O Freud é a regressão. Ele entendi. Quer ser menininho, né? Então, isso é uma coisa difícil para lidar, sabe? Sabe por quê? Olha que curioso. Olha como você tocou no assunto que é de uma intensidade psicológica, até a gente conseguir fazer eles entenderem, tem que pôr em dinâmica para eles sacarem. Que é assim, ó, o X, como ele aprendeu a produzir, ele traz o mangue da comparação com o vizinho. Entendi. Da geração passada, como tirou a guerra, o Baby Boomers, olha, o cara está trabalhando 10 horas produzindo 100 milhões de tomates, eu vou trabalhar 12 horas. A gente carrega um pouco disso. E quando a gente olha a Y, a gente se sente mimimi. Exato. Então é normal eles virem, não, posso te ajudar, Arthur? E a gente vira e tá achando que eu não sei. Não é a realidade deles. Eles não estão... Então tem muitos que nessa entre-safra querem funcionar como meninos, mas na realidade precisam
É a interseção. Então, respondendo a tua pergunta, existe aí, porque as gerações, quando contabilizadas, foi a partir de 70. Tá. Se intitula mais ou menos 25 anos. Na medida que esse mundo vai virando o que vai virando, vai reduzindo o tempo. Então, hoje, já 19, 20 anos, você já tem uma geração nova. Daqui a 5, 7 anos, menos 2. Então, vão existir intersecções que a gente vai se aculturar a partir de uma realidade que não é nossa. Se a gente tentar ser eles, em alguns momentos, a gente não vai suportar o imediatismo. Caramba. E vice-versa, eles não suportam longo prazo. Essa um pouco da saúde que a gente tem que buscar, é que eles, através do vínculo, a minha avó dizia, para você conhecer alguém, você tem que cheirar o sovaco, tá junto. Entendi. Esse é o grande paradoxo agora da nova era, porque pós-pandemia tem um remoto. Total. 40% já é Y. O X quer pôr dentro do escritório, com razão. Vai ter que suportar a flexibilidade do horário variável. Caramba. E agora começa o novo quinto normal, começa agora, a partir de agosto. O conflito entre gerações na produtividade de trabalho. Vai começar agora. A gente já sente, mas daqui a pouco que o turnover vai aumentar. Em todas as áreas? Todas as áreas. Claro que quanto mais próximo da tecnologia, mais predominância de uma cultura. Né? Tecnologia e serviço, por conta do que a gente vive hoje. Para quem está assistindo aqui, se eu fizer uma aspas errada, você me corrige, por favor. Quando a gente fala de turnover, a gente está falando da pessoa que entra numa empresa e se desliga rapidamente. Isso, a troca de pessoal. Né? Isso. E cada pessoa que sai de uma empresa, ela custou 14 vezes o valor que ela custou num ano. Caramba. Em conhecimento, investimento? Conhecimento, dedicação, a propriedade intelectual do conhecimento específico de uma função. Então, teoricamente, a retenção é muito importante para uma saúde empresarial. Daqui para frente. E como a gente vê o X, não estão afim de nada. E tem um cara na internet que está soltando, eu não sei quem é, muito engraçado, que ele coloca umas historiazinhas, aí no final ele revela. Então teve uma que eu vi outro dia, que o cara vem e fala, eu acho que você poderia não ter feito daquele jeito. Se você tivesse feito de outro jeito e tal, aí você vai vendo... Aí você vai acreditando que é o mais velho falando para o mais novo. É o colaborador dizendo para o patrão. Ele sai dando feedback. E é isso que a gente não suporta. Mas o importante vai ser onde eles vão se juntar. Se põe o sovaco, se eu começo a trabalhar contigo 2, 3 vezes por semana, muito próximos, aos poucos a resistência vai reduzindo. Eu vou notando coisas em tipo, putz, eu não teria feito assim. Quer ver uma coisa típica que a gente vê? A gente não se dá conta. Você põe eles para mexer, mudar canal ou fazer algumas coisas, né? Eles vão bem rápido. Pum, erra. Puf, puf. Esse tempo somado de errar, ele é maior do que o nosso tempo de ir devagar e não errar. Pôr o nome no Netflix, pôr o nome no YouTube. E é inacreditável como eles não sentem, porque não tem conhecimento prévio sobre esse gap. E a gente tem. Então a gente vai olhar e falar, bem, faz com mais... É outro jeito. Essa é a grande dificuldade que a gente vai ter que enfrentar. O vínculo vai pedir papéis de pais, papéis de mães. Um carinho ao ensinar sem a tirania da ordem. Porque eles precisam se sentir amados. Quando eles se sentem amados e cuidados, então não é qualquer reforço positivo. É o reforço positivo eficaz. Não é você tá bonito hoje. É essa jaqueta azul te deixa muito bem. Na hora que você começa a fazer o reforço, que não é... A hora que você vai no armário e abre para a próxima reunião, você vai olhar a jaqueta azul para colocar. Então, o teu padrão tende a se repetir positivamente. Então, nós da geração X, nós vamos ter que emocionalmente aprender a dar feedback pontual. Adorei como você produziu o relatório. O relatório de ontem estava... É uma necessidade... deles e nossa. Interessante. A gente aprender para reter. E eles conseguirem sentir para ficar. Que legal. Muito legal, muito legal.
Vamos falar sobre essas obras aqui, que eu fiquei super curioso para conhecer melhor, tal. Empresários no Divã, Isso. Pessoas de Resultado e também... o Cérebro de Alta Performance. Apenas alguns dos livros das obras, porque você tem um vasto material, esses best-sellers, não é isso? Eu tenho 8, 4 best, eu estava sem outro aqui para te trazer. Esse aqui, eu estava começando a dizer, o empreendedor por personalidade, ele vem numa voracidade muito grande. Uhum. A mamãe, com 3 anos, 3 meses e meio na barriga, o feto na barriga, é um momento que atavicamente, na espécie, o cérebro liga a chavinha para dizer agora é de verdade. 3 meses e meio. Até então, tudo é rejeitado. Parece um sonho de boneca, pode ser que não venha. O físico fala, sai para lá. Quando dá mais ou menos 3º mês e meio, a chave vira. Quando vira, a ansiogenia, a ansiedade que a mãe precisa viver para a responsabilidade da fêmea parir e conseguir manter, aumenta. E é justamente a hora que os homens se retiram mais do lar. Um homem, um pai mais presente... Estou voltando mais cedo, como é que você está? Hoje eu vou fazer, hoje teve azia, não teve? Reduz a ansiogenia dessa mãe. Essa ansiedade se mistura com uma série de hormônios neurobioquímicos. Que estão em ebulição ali. E que a criança não escolhe a comida. Vem com tudo isso junto. Uhum. Então, a ansiedade vivida de uma mãe mais alta já está interferindo num bebê mais ansioso. Uhum. Quando esse bebê chega, ele é um bebê mais nervosinho. Porque durante 9 meses ali foi o que ele recebeu. Ficou viciado assim. Uhum. Esse mais nervosinho, ele é mais faltante. Porque está atrasado. Está atrasado. Só que o paradoxo, né, a coisa interessante, uma coisa e outra, imagina que você está num deserto e está sem tomar água 3 dias. Uhum. Quanto vale isso aqui? Pô. Um monte. Um monte. A falta imprime o prazer. Esse bebê faltante, quando se realiza, quando chega o mamá, por ele ser mais faltante, o prazer daquilo tem uma intensidade diferente. Assim são os empreendedores por personalidade. Eles precisam dar errado ou se complicar para sentir a intensidade da realização. Sensação de estar vivo. Isso. Então, os empreendedores daquele tipo, né? O importante é a gente entender, eles são mais vorazes. Muito. Por isso respeitam menos o limite. Uhum. E a segunda coisa, na psicanálise tem uma pensadora, né? O Freud abriu um monte de escolinhas, né? Quer dizer, escolinhas no sentido, o povo que foi se formando, foi criando as suas, são as orientações. Então tem, para os psicanalistas que estão ouvindo, os ericksonianos, os freudianos clássicos, os kleinianos, os lacanianos, são pensadores que desdobraram a coisa de uma forma. E uma tal de Melanie Klein, uma mulher, são os kleinianos, que é o sobrenome, começou a estudar os bebês. E na medida que os bebês vão se desenvolvendo, além da voracidade, existe uma inveja. Mas a inveja não é do senso comum. É inveja da ciência psicanalítica. Uhum. Você tem um carro. Esse carro começa a ficar um pouquinho, 8 meses, ele já não é mais novidade. Eu compro o mesmo carro que mudou a cor e que foi lançado agora. Se você é da personalidade empreendedora, sou teu amigo. Quando eu chego com o meu carro, você vai olhar e vai falar, massa, que carro. Aqui dentro vai ser assim, isso aí deve ter pago um monte de dias disso aí. Acho que é o pai que ajudou você. Porque o pensamento da inveja não é porque eles querem. Está ali dentro. Então o conceito é tirar a condição do outro de. Mesmo? Não é, mas inconsciente, não é uma coisa... É mais forte que o cara? Muito mais forte, claro, é inconsciente. Imagina, é o que eles construíram na comparação e na voracidade. Uhum. Por isso que eles constroem impérios ou derrotam impérios. Uhum. O importante. Aí eu faço uma sacanagemzinha. Uhum. Imagina que vem
Sacanagem no jeito de falar, porque vem um mago e fala assim, você é tão legal, pede qualquer coisa, só vale um pedido. Qualquer coisa, pode pedir qualquer uma, que eu vou te corresponder. Pode pedir riqueza, pode pedir sucesso, amor, felicidade, dinheiro, o que você quiser. Aí o cara, qualquer coisa. Quando ele vai falar, o mago vira só um pouquinho. O que você pedir, eu vou dar em dobro pro teu vizinho. Ele vai dar em dobro pro vizinho? Já sei. Me tira um olho. É tirar a condição do outro dedo, não é pegar para ele. Então o inconsciente invade a crítica do carro. Que serzinho, por isso eles são instáveis, né? Então, entendi. Nas salas, nos grupos terapia, que são os grupos dirigidos, eu trabalhando com eles, quando eles começam, nos primeiros encontros, que eles são 9 meses, 5... E eles se encontram? Claro, 22 a 27 dentro de sala, pacto de silêncio de verdade, teste para não entrar sociopata, não entra perverso dentro do grupo. Tem um momento que eles começam se apresentam durante 50 minutos, eu vou passando raio-x e guardo. Porque não é enlatado, eu tenho que mexer com cada um em estágios diferentes. E você já vai entendendo ali cada um? Já, claro. Mas sabe o diabo por verro, né? E às vezes eles querem, né, dar... Mas é inacreditável a condição de... O que eu ia te falar? Tinha uma coisa que você perguntou que eu ia falar do grupo. Daqui a pouco eu lembro, porque a curiosidade era contar isso. Quando eu falo essa história sobre... um Franco e tal, como o grupo é novo, aí um monte do grupo tipo um olha pro outro assim, não se vira, tipo, olha, bem isso aí mesmo, né? A gente é assim mesmo. E é isso que determina a capacidade de produzir, de competir. Por outro lado, é uma inquietude, uma insatisfação constante. Há um risco de passar a vida toda querendo algo que nunca vai alcançar. Por isso que quando eles começam a entender, começam a melhorar o jeito de se aceitar. Entendi. De lidar com aquilo. Isso. E primeiro tem que se aceitar, né? Se você tem uma doença severa, você tem que aceitar que você tem, senão você não vai cuidar. É isso que vai se desvelando dentro do grupo. Através de coisas e tal, vai aparecendo e o cara vai se dando conta, não dá para enganar. Caramba, esse é um tema fascinante. Mexer com o inconsciente de todo mundo, né? Por isso a psicanálise tem uma orientação. Mas o importante, no inconsciente deles, eles necessitam do reforço da figura feminina. Então eles precisam ser mais sedutores, eles precisam ganhar do pai em alguma coisa. Então eles têm que ser melhor, porque o inconsciente... E são altamente competitivos. Altamente competitivos. O difícil para eles é dizer não. Mesmo? Não dizer não de uma coisa assim, tem 2 caminhões, é pegar ou largar. Não precisa agora, mas por esse preço. E se a gente... Tem uma história de um cara conhecidaço, como sempre, parte deles não tem formação. Gostava de engenharia, gostava de pilotar helicóptero, e num determinado momento, com o helicóptero, ele comprou um lote em Santa Catarina de um carro que Santa Catarina produziu, 20% da fábrica era dele, e os amigos para a fábrica rodar procuraram ele, e eles tinham acabado de abrir Cuba, que era equipamentos para dentistas, é uma marca. E aí o amigo financeiro que estava com ele há 23 anos, ele queria trocar o helicóptero ao mesmo tempo, fazer exportação e comprar mais 10% da fábrica. Tinha acabado de resolver tudo, estava tudo tranquilo. Aí quando ele foi fazer, o amigo chamou e disse, uma coisa só, se você escolher qualquer uma mais, tô fora. Nós demoramos 8 anos para arrumar a casa. Eu não vou deixar você se perder. Se você quiser ir, então essa capacidade de dizer não às oportunidades é a primeira coisa que a gente tem que frear neles. Fantástico. Como é que a gente te encontra, Nando?
Nando Garcia Psi no Instagram, no YouTube é Luiz Fernando Garcia Oficial, mas entra lá no direct, chama minha equipe Corresponde, nós estamos abrindo um grupo agora, é o último grupo do ano, que são esses grupos. E eu acho que é isso. Assim, que fantástico. É só mandar que eu respondo, a equipe responde, a gente corresponde sempre. Muito legal, muito interessante, em todos os sentidos. É. Em todos os sentidos. E você falou até de sociopata, tal, também é um assunto que é fascinante também, né? É. Você podia voltar aqui, mas... Eu volto. Eu falei, tem tanta coisa pra gente falar. Tem, ó, geração, gênero feminino, o gênero masculino e feminino, como lida com o negócio. É verdade, é uma série. Muito bem, uma série. Brasília está como no teu roteiro, na tua logística? Você passa aqui de quanto em quanto tempo? Eu fiz muita coisa aqui para o Sebrae, né? Aqui em Brasília e para o MEC. Agora eu estou fazendo umas pontes para pequenas coisas, que são clientes e tal. Vamos tentar casar. A Joyce agora organiza a nossa assessora e vamos ver o que rola, tá? Gostaria muito de voltar para fazer outras coisas. Caramba. Tá bom? Com certeza. Vamos voltar. Criar todo esse contato, essa troca de informações que pra gente é muito importante. Eu tenho certeza que você se identificou com o que ele disse, ou então entendeu melhor aquele chefe, ou então aquele chefe, né? Perfeito. Porque tem um lance da empatia também, né? Tem porque, assim, ó, o Franco, por personalidade, ele não dá feedback positivo de graça. Né? Entendeu? E tem também um outro lado que acho que é muito interessante, de acalmar o coração, do tipo, olha, eu tô vivendo essa relação e achava que o problema era eu. Não, mas o fulano, o empresário, o chefe, sei lá, é assim, e ele é assim com todos, não é com Isso é com a vida. Com todos. Né? É quem trabalha e é próximo, fala assim, você sabe, né? O Arthur, você sabe o que... Você conhece a fera. Exatamente, é isso. Muito legal. Obrigado, viu, pelo convite. Eu já sabia que eu ia aprender, mas aprendi muito mais e olha que a expectativa estava lá em cima. E dá vontade, né, para falar. Eu tenho tanta coisa que eu fiquei me contando. Vamos ver se a gente arma outro, eu passo por aqui. Tá na sua mão. Tá bom? Tá ótimo. Vê se tem lá na Shein, aqueles D4DR. D4DR, Link 1. Tá. Tem um outro NR2B que é bom de falar para burro. Fox PO2. Vê se tem na Shopee. Isso é isso aí. Que papo saboroso, eu tenho certeza que você também se amarrou. Curte, compartilha e segue também nas redes sociais o Nando. Valeu! Beijos, tchau.